Tenho então uma boa noite para quem nos acompanha aqui em direto através dos 92 e 98 FM da Hertz. Estamos numa hora desta feita, como ouvimos, com o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues. Antes de mais, uma boa noite. Muito obrigado por estar connosco nesta noite fria. Começava já por lhe colocar uma primeira questão. Como é que viu, como é que sentiu... Foi ou não uma surpresa, de facto, vencer nas eleições autárquicas passadas? Antes de mais, boa noite. Boa noite também para os ouvintes da Hertz. É sempre um prazer estar aqui convosco e, em especial, uma saudação especial para os ouvintes da Freguesia da Aceiceira. Em relação à questão que me coloca, não diria que terá sido uma surpresa para mim. No entanto, a percentagem e os valores que foram alcançados, ou seja, a maioria absoluta, numa primeira candidatura minha, e o facto de haver uma maioria absoluta da parte de um partido de oposição, no caso o PSD, sair de uma maioria absoluta do PSD para uma maioria absoluta do PS, neste caso, penso que foi um resultado que superou as expectativas, mesmo as melhores expectativas. Sinto-me grato por isso, a responsabilidade também é maior, obviamente. A que é que deve esse bom resultado? Houve várias conjugações de condições que motivaram a que este resultado acontecesse. Primeiro que tudo, havia um desgaste, ou melhor, primeiro a lei que não permitia que houvesse que Augusto Lopes se recandidatasse. Começo por aí, que é importante. Eu tinha a noção clara que iria haver um novo Presidente de Junta, portanto o timing certo para aparecer seria este. Depois havia um desgaste natural de 12 anos de governação, que acontece com todos os governantes e certamente também terá havido com o meu antecessor. O facto de ter sido o primeiro a apresentar a candidatura, que motivou que eu tivesse condições para escolher a melhor equipa. Tive o cuidado de escolher nas várias localidades, ao fim e ao cabo, a primeira escolha. Tudo isso, todas essas condicionantes juntas, fizeram com que eu tivesse uma candidatura forte. Era uma candidatura bastante forte, não só pelo cabeça de lista, mas pelas pessoas que me acompanhavam e pela dinâmica que trazia de mudança. Tudo isso levou a que, efetivamente, no dia 29 de setembro, tivéssemos tido uma maioria que foi absoluta neste caso. E as propostas tiveram algum peso nessa escolha por parte do eleitorado? É importante, eu penso que as pessoas perceberam que não havia eleitoralismo puro na minha proposta, no manifesto eleitoral que nós apresentámos. Nós tivemos o cuidado de não apresentar propostas que fossem apenas eleitoralistas, que não fossem possíveis, ou pelo menos não fossem verosímeis, ou que houvesse uma base de veracidade sempre nelas. E não foram muito longas. Foi talvez o programa menos extenso que foi apresentado, mas com medidas concretas e, ao fim e ao cabo, que as pessoas perceberam que eram possíveis concretizar. E isso é importante, porque 4 anos é um período que permite fazer algum trabalho, certamente irá permitir-me fazer algum trabalho e concretizar algumas. Não sei se as conseguirei concretizar todas, mas essa foi uma ideia base, não apresentar demasiadas propostas, que depois, daqui a 4 anos, que seja possível verificar, olha, não fez grande parte das propostas que fez. Eu queria ver se conseguia, que é difícil, mas queria ver se conseguia chegar daqui a 4 anos e ter todas as propostas concretizadas. E penso que vai ser possível. É o Presidente da Junta da Aceiceira, neste momento. O que é que encontrou? Que problemas, digamos assim, com que problemas é que se deparou neste início de mandato? É assim, em termos burocráticos, a Junta não parou. Há um seguimento normal. O facto de termos uma administrativa que vinha do antigo executivo ajuda-nos bastante. Em termos de problemas concretos da população, temos um problema que é a questão das escolas da Linhaceira, que se mantém o problema dos miúdos estarem em instalações provisórias, e há um novo problema que coincidiu com a minha tomada de posse, que tem a ver com os postos médicos, com o posto médico da Linhaceira em concreto.
temos estado em reuniões com as entidades responsáveis e tem sido talvez essa a principal preocupação neste primeiro mês de trabalho. Tenho ocupado bastante tempo com esse problema e penso que vamos chegar a bom porto, mas não é fácil. Tem de alguma forma, digamos, um processo mais facilitado ou não pelo facto de ser uma junta PS e uma Câmara PS? Mais facilitado, sem dúvida. Repara, eu fui convidado por Anabela Freitas para entrar neste mundo da política. Eu venho completamente de fora, ou seja, não fazia parte deste mundo. Foi a Anabela Freitas que me fez o convite. O facto de ter feito todo o percurso com ela em termos de campanha eleitoral e como me apresentei em maio, foram vários meses que deu para nos conhecermos em termos daquilo que pretendíamos. E já percebi que a Anabela é uma mulher de caráter forte, mas que não gosta de fugir, tal como eu, daquilo que prometeu. E isso é muito importante. Quando eu apresentei as propostas no manifesto eleitoral, eu tive o cuidado de, antes de sair para cá para fora, de ser conversado com a Anabela Freitas e perceber até onde é que eu podia ir. Precisamente para, caso houvesse sucesso na nossa candidatura, podermos concretizá-las. E isso é importante. Penso que é importante porque há um compromisso, ao fim e ao cabo, assumido entre nós os dois daquilo que é possível fazer. Obviamente que a realidade, por vezes, não nos deixa fazer tudo. Eu não vou estar aqui também com demagogias. Mas penso que nós os dois estamos, ao fim e ao cabo, consignados a uma linha que nos vai levar a ter sucesso. Pelo menos espero que assim seja. O que é que deve ser o relacionamento da junta ou das juntas como um todo com o município? Como é que se deve traduzir esse relacionamento? No passado, muitas foram as acusações que havia favoritismos em relação a algumas juntas por parte do poder na Câmara. Como é que entende que deve ser esta relação? É assim, eu penso que a partir do momento que se sabe quem vão ser os novos presidentes de junta, que termina aí a cor política. Penso que deve ser assim. E penso que a Anabela Freitas não vai fugir disso. Que vai seguir uma linha de justiça na distribuição das mais-valias que o Conselho, que a autarquia pode dar às suas freguesias, e vai, de certeza absoluta, olhar para cada uma das freguesias com os seus problemas, e penso que não vai haver da parte dela qualquer tipo de favoritismo. Agora, acredito que ela também tenha uma ideia do Conselho e acredito inclusivamente que até haja freguesias que tenham sido prejudicadas no passado e por isso estejam mais necessitadas. E tem que haver também esse cuidado, ao fim e ao cabo, de defender aqueles, como nós costumamos dizer, sem querer ofender ninguém, mas os mais fracos serem defendidos, ou seja, as freguesias que tenham sido mais prejudicadas nos últimos anos, se houver necessidade de serem mais ajudadas, não, como Presidente de Junta, não fico chocado se tal acontecer. Agora, obviamente que os interesses da nossa freguesia têm que ser sempre acalculados. A Ceceira faz parte do grupo dos mais prejudicados ou não? É assim, eu vou-lhe dizer uma coisa. Atendendo ao facto de a Ceceira ter o maior centro populacional, o segundo maior centro populacional do Conselho, não há dúvidas nenhumas que o meu antecessor poderia, pelo facto de ter a mesma cor política da autarquia, penso que podia ter sido feito muito mais, mas muito mais mesmo, pela freguesia. Eu encontrei uma freguesia completamente abandonada, por exemplo, numa estrutura. Eu vou-lhe explicar. Nas estradas, não há uma valeta cimentada na freguesia. Há uma ou outra, mas durante 12 anos não se investiu absolutamente nada. Quando houve agora o temporal, as chuvadas fortes do início deste mês, nem lhe passa para a cabeça os problemas que eu tive. E depois, analisando friamente a situação, eu percebi que vou ter que protelar um ano todos os meus projetos que eu tinha. Vou protelá-los e vou dar o ano que vem, sem dúvida, às infraestruturas e às vias rurais que existem e temos que investir nas estradas, e nomeadamente nas valetas e nas linhas de água, porque senão o pessoal que está afeto à junta vai passar a vida a limpar valetas e todos os dias lá vai estar se houver mau tempo. Portanto, temos que acautelar alguns chamados pontos negros que eu consegui identificar. E o ano que vem essa vai ser a minha prioridade. Aliás, a minha prioridade, sem dúvida, é as estradas da Roda. Sem dúvida. A Roda tem sido completamente marginalizada pelo poder institucionalizado. Eu não sei se terá sido só por estes últimos 16 anos de PSD, se já vinha atrás. Eu também não quero estar agora aqui
a olhar muito para o passado, mas a realidade é um facto que existe, é que as estradas de roda estão vergonhosamente miseráveis, eu não consigo classificar. Não têm posto médico neste momento, a médica não desistiu por simplesmente lá ir, a doutora Anete. É bom que se diga o nome da doutora Anete, deixou de ir à roda. E não tem a escola. Para uma população de cerca de 200 e poucas pessoas, 300 pessoas, é a morte anunciada dessa população. E nós neste caso como dirigente da freguesia, tem que acautelar as pessoas que efetivamente têm mais dificuldades, e a roda neste momento é a minha prioridade, mas em termos gerais a freguesia é sem dúvida esse tipo de infraestruturas que me preocupam. Falou em pontos de facto negros, que outros nesta fase já estão identificados? É assim, eu não posso dizer que haja dificuldades muito grandes. Por exemplo, em termos de educação temos o problema concreto das escolas, da escola do primeiro ciclo da Linhaceira, que recebeu todos os miúdos das outras escolas que foram fechado, e que neste momento se encontram numas instalações provisórias. Portanto, temos a situação que foi acordada em termos de autarquia, já na anterior gestão, que era arranjar um contentor em condições. Penso que está no bom caminho, que no dia 1 de dezembro vai ser instalado, pelo menos essas indicações que eu tenho. No entanto, esse para mim é um ponto negro, pelo facto de termos deixado de chegar a este ponto. Foi muito badalado na campanha eleitoral, mas foi pena chegarmos a este ponto. Tal como as estradas tivessem sido mantidas, penso que aí houve um bocadinho. Eu reconheço que o meu antecessor talvez tenha sido apanhado de surpresa, entre aspas, com esta história da crise económica, porque havia sempre no horizonte a ideia e a possibilidade de haver a instalação de saneamento. E essa é a justificação que eu encontro e que é válida. Eu reconheço que quem está à frente de uma freguesia ou à frente da autarquia, se vai fazer obras na estrada, protela a questão do pavimentação, obviamente, para fazer tudo na mesma altura. Não foi a articulação correta quando se teve a noção que o saneamento não ia ser feito. E em relação à educação foi a mesma coisa. Foi-se fechando escolas e foi-se andando ao sabor, toda a gente andou ao sabor, porque os ventos corriam a favor, e depois chegou-se a este ponto quando se deu por ela já era tarde demais, já não havia local para colocar os alunos, e isso entristece-me, porque além dos alunos que lá estão naquelas condições, houve uma série deles que foram para Constância. É triste, no momento em que há tanta desertificação e no momento em que a roda foi o local onde mais alunos foram para o concelho vizinho, não deixa-me sentir, de certa forma, um pouco de vergonha pelo facto do nosso concelho não os ter sabido acolher. Nesta questão insere-se também a grande questão do Centro Escolar da Linhaceira. Claro. Este é um processo que também foi badalado, inclusive, ao nível das autárquicas, mas que também não sai do papel para já, não é? Não vai sair, porque a questão que se coloca é esta: os projetos que existem não estão em fase nenhuma, isto é, o projeto vai ter que partir do zero, com a participação conjunta do líder da freguesia, neste caso eu, o responsável pela divisão urbanística, Rui Serrano, o Cristóvão pela educação e Carlos Ribeiro por parte do agrupamento. Estas 4 entidades têm que se sentar na mesa, e isso já está previsto, vai acontecer, e vamos partir do zero, vamos ver realisticamente, e falando de forma com expectativas corretas e com os pés bem assentos no chão, quais são as expectativas nos próximos anos, em termos de número de alunos. O que é que os alunos pretendem e o que é que, em termos financeiros, existe de disponibilidades. E fisicamente, em termos de terreno, o que é que existe. Nessa reunião vamos partir do zero, o projeto vai nascer daqui. O que nós conseguimos aproveitar dos projetos que existem, se for possível, é tempo que ganhamos, e são custos e gastos de energia que não se perdem, ao fim e ao cabo. Temos que aproveitar ao máximo. E só depois é que esse projeto seguirá os seus trâmites normais e legais, por forma a que exista um processo bem conduzido, um projeto dentro das normas legais, e quando abrir uma candidatura em termos de fundos europeus, nós estejamos preparados para avançar.
Isto tem que ser feito começando do zero, porque aquilo que aconteceu não pode voltar a acontecer, ou seja, entregar-se candidaturas fora de prazo, ou chamadas candidaturas elegíveis, que nós nos candidatamos e à partida nunca vão ser aprovadas. Isso não pode acontecer. Não podemos, nestes 4 anos, temos que tentar ter uma candidatura que seja aprovada e que haja uma possibilidade grande de ser aprovada, mas que tenha como base expectativas corretas e realísticas. Os projetos anteriores não tinham, é isso? Não tinham. Eu não desconheço em concreto os projetos. Eu não quero estar agora a tecer grandes comentários acerca em concreto de cada projeto, porque eu desconheço. Agora, tenho a noção que eram projetos daquilo que me foi chegado as informações que eu tenho, que não eram adequados à realidade, ao fim e ao cabo, que ia acontecer um caso como aconteceu nos casais. E isso nós não queremos. E, aliás, existe agora uma expectativa diferente. Os pais, e no geral, todas as pessoas têm a noção que os tempos são tempos difíceis. E aquilo que se esperava há 8 anos atrás, um centro escolar, que era, ao fim e ao cabo, um pequeno aeroporto, como ele costuma chamar, toda a gente queria, mesmo numa aldeia, a linha ser uma aldeia grande, mas é uma aldeia, não deixa de ser uma aldeia. Toda a gente tem a expectativa de um grande edifício, algo que traga uma mais-valia, que seja visível para a localidade. Neste momento não, as pessoas têm os pés bem assentes no chão, têm a noção clara que existem dificuldades económicas, que não existem muitos alunos, que alguns estão a fugir, portanto baixa as expectativas em termos de números de alunos para o futuro, e portanto o que as pessoas querem é apenas condições para os seus filhos, em número, em qualidade de ensino e em número. Isso é importante para que se faça um projeto também mais humilde, mas que seja concretizado, seja possível concretizá-lo. Isso é que é importante. Falou que vão acontecer, digamos, reuniões com a autarquia, com as entidades envolvidas neste processo. Esse calendário está definido? Está definido. É assim, como sabe, estes primeiros meses de governação vão ser meses de conhecimento e tomada de conhecimento dos vários processos. E o que está acordado com a autarquia é, no início do ano, ser feita essa reunião. Até lá não vai ser possível, nem acho que seria útil. Da minha parte também não era, porque acho que existem vários problemas neste momento e até em questões burocráticas que é preciso nós até ao final do ano resolvermos. E falo essencialmente também na questão do orçamento, tanto nós como a autarquia. Eu penso que nós temos que ter as energias bem canalizadas. E depois em janeiro vamos arrancar com esse processo. E já estão mais ou menos agendadas, não em concreto, mas já estão conversadas com as pessoas responsáveis e é isso que está acordado entre nós e não vai certamente fugir disso. Já que falamos de ensino e estabelecimentos de ensino, com o processo que ocorreu de encerramento de escolas, a CCERA também atravessou esse mesmo processo. Há edifícios que estão, entretanto, por utilizar, onde existiam essas escolas, que digamos, destino a Junta acha que deveriam ser dados a esses imóveis? Assim, a autarquia tem um plano que eu sei que tem, e é os chamados edifícios devolutos, e as escolas vão ser incluídas num plano que a autarquia vai definir para todo o concelho. A Junta de Freguesia vai ter um papel importante, obviamente, nessa atribuição, que penso eu que não passará pela venda, eu não sei, agora também não posso estar a dizer em concreto. No entanto, existem alguns edifícios na Junta de Freguesia da Ceceira que já existe alguma ideia para elas. Uma é sem dúvida a Caritas. Eu queria que a sede da Caritas ficasse numa das escolas, e existe a situação dos caminhos de Santiago que atravessam a Ceceira e é suposto fazer um local de repouso numa das escolas também da Ceceira, porque o filão, entre aspas, dos caminhos de Santiago ainda não foi descoberto. Já existem algumas pessoas que estão a perceber realmente disso, mas a Ceceira tem condições únicas para aproveitá-lo. E eu penso que nos próximos anos vai aumentar a quantidade de pessoas que atravessam a aldeia a pé e que podem ali pernoitar. E nós queremos ser, ao fim e ao cabo, pioneiros nessa área, mesmo a nível nacional, com um percurso todo sinalizado, desde o início, através do GRU, até ao final do percurso, na ponte de Bezelga, sinalizado e com condições para que as pessoas que passam, os estrangeiros, nomeadamente, tenham condições para pernoitar com conforto e poderem descansar, obviamente.
Isto é um processo que não será, obviamente, de grande investimento, mas Não. pode ter um grande impacto ao nível da freguesia, não é? Pode, especialmente na Aceiceira. Penso que os cafés que existem se poderão adaptar no sentido de proporcionar algumas refeições ligeiras. Inclusivamente, os estrangeiros têm uma grande... gostam imenso da nossa cerâmica e da pottery, como eles chamam, os barros. Penso que a Aceiceira, com essa ligação que existe à olaria, que é uma oportunidade única de nós também, tendo a consciência que eles não podem transportar grandes volumes, mas aproveitar, em termos da promoção da aldeia, a passagem desses indivíduos pela localidade. Este é, de facto, um potencial importante para a freguesia. Do ponto de vista, já que falamos de questões também que não deixam de ser ligadas ao turismo, está aqui também uma área, em relação a outras, que outras áreas também têm a freguesia em termos turísticos, digamos assim, que possam ser potenciadas? Assim, nós temos uma grande ligação ao Rio Nabão, como sabem. A lampreia é sem dúvida o ex-libris da nossa freguesia, na parte sul do concelho, com ligação à Foz do Rio e à ligação ainda ao Zezer. E eu penso que existe uma grande ligação, por exemplo, com a cidade. Há muitas pessoas que vão à nossa freguesia comer lampreia. Existe uma ideia que poderá ser explorada no futuro, que tem a ver com a silerca, que é um tubérculo que existe, que é muito procurado naquela zona e que muita gente procura a localidade da Linhaceira, Foz do Rio, etc., aquelas zonas mais a sul, para poder comer o famoso arroz de silerca, às vezes também a lampreia, também a acompanhar. Essencialmente isso. E depois existem os percursos pedestres. A Associação da Linhaceira tem feito várias caminhadas. O Vale do Nabão é riquíssimo. Há muita gente que às vezes faz esse percurso. É pena serem trilhos. Por um lado é pena, por outro lado não. A riqueza daqueles trilhos é precisamente o facto de serem inexplorados, não é? E por isso é que é tão rica em fauna. Mas existe realmente essa riqueza natural que é sem dúvida o Vale do Nabão. Vamos fazer aqui uma pausa para publicidade. Voltamos depois para continuar esta conversa com Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira. Estamos de volta, vamos então para a segunda parte desta conversa com Carlos Rodrigues, Junta de Freguesia de Aceiceira em Foco, e esta é uma fase em que a Junta prepara o orçamento e plano para o próximo ano. Que preocupações, digamos assim, que diretrizes estão de facto a ser aquelas que orientam o orçamento e plano preparado? Há pouco toquei nessa questão, no facto de ter que protelar o início de alguns projetos para, ao fim e ao cabo, fazer as bases de uma legislatura em que consiga concretizar todos os pontos e todas as propostas. Mas o ano que vem vai ser, sem dúvida, o ano dos projetos. Ou seja, vamos colocar no papel aquilo que pretendemos fazer, os tais espaços verdes e lúdicos que se pretendem para as localidades, especialmente para a Aceiceira, Santa Cita e Linhaceira. E, portanto, teremos que levantar esses projetos, colocar esses projetos a andar e, em termos legais, os trâmites legais que eles têm que passar. Portanto, o ano que vem vai ser efetivamente um ano em que a parte burocrática vai ser bastante importante. Depois existe efetivamente esse tal projeto, efetivamente vamos ter que fazer. As obras de infraestruturas nas estradas vão ter que ser feitas, por forma que o nosso pessoal depois possa ser efetivamente ter e exercer as suas funções noutras obras que vão ser necessárias concretizar. Se eu tiver os homens, ao fim e ao cabo, constantemente, os nossos funcionários a trabalhar, a limpar valetas, a mesma valeta, várias vezes, são energias que se gastam, é tempo que se gasta, e são custos, obviamente. E eu não queria isso. Portanto, o ano que vem vai ser, sem dúvida, aí que eu vou investir. E é essa a proposta que nós temos de orçamento, é nesse sentido. Temos a noção que o orçamento vai ser mais ou menos o mesmo que o ano passado, com alguns euros a menos, cerca de 1000 euros a menos,
em relação ao ano passado, isto, portanto, por parte do Fundo de Financiamento das Freguesias. Quanto é o valor concreto em termos globais? Em termos globais, ronda os 49 mil euros. Este ano foram 50.600 euros. E o ano que vem vão ser 49.700 euros, coisa assim do género. Portanto, não vai haver grande diferença. A tendência é descer, é baixar, mas não foi muito, não é significativo, e o orçamento vai ser mais ou menos igual ao do ano transato. Mas efetivamente é por aí que passam as nossas prioridades, sem dúvida. Portanto, fazer as bases concretas dos nossos projetos futuros, parte de valetas e infraestruturas, e a nossa prioridade essencial é a Estrada da Roda. Penso eu, pelas indicações que tenho, que vamos conseguir concretizar. No entanto, não sabemos qual a extensão que vai ser possível fazer, mas temos que tentar fazer um pouquinho cada ano, pelo menos, para chegar ao final dos 4 anos e termos efetivamente a obra feita. A questão do saneamento preocupa todas as juntas de freguesia. Este é um processo que também tem marcado passo, e neste momento nem sequer há perspectiva que possa de facto vir... O saneamento é uma infraestrutura bastante cara. Obviamente só conseguiremos fazê-lo sempre com fundos europeus. Mais uma vez vamos bater na mesma tecla das candidaturas. No entanto, eu tenho a noção que a autarquia tem um plano de saneamento para o concelho todo. Existe uma ideia geral daquilo que se pretende. Penso que a Anabela Freitas terá que criar algumas prioridades nas freguesias, quais aquelas que será possível ou que será possível concretizar e que será prioritário. O saneamento não vai ser esquecido, porque o saneamento é uma coisa básica, é algo essencial neste momento, que me preocupa todos os dirigentes, todos, sem exceção. Todos os presidentes de junta se preocupam com isso, eu não fujo à regra. A Roda preocupa-me bastante, e os pastorinhos, que são as localidades que não têm saneamento neste momento. Não tenho a noção clara que não vai ser fácil nos próximos 4 anos ser colocado saneamento na freguesia, atendendo às várias dificuldades que existem. Nós não podemos ser alheios a isso. No entanto, é sempre um horizonte que é uma meta que nós temos de ter no horizonte, sempre. O saneamento é essencial e não está esquecido. Essencial também para projetar o futuro é o plano diretor municipal. Este é um processo que tem se arrastado. Que perspectivas em relação a este processo, daquilo que tem sido o contacto com a autarquia, neste caso com o Presidente de Câmara, do que é que pode estar no horizonte para a CECER? O processo está desbloqueado, ou pelo menos está em vias de ser desbloqueado. Isso era essencial. Eu penso que durante o primeiro trimestre do ano que vem vão ser ouvidos todos os envolvidos, as novas, ou melhor, as novas freguesias, ou os novos dirigentes das freguesias também vão ter a oportunidade de manifestar se concordam ou não com as opções que terão sido feitas pelos seus antecessores. O que é certo é que esse processo já está neste momento a andar, que era importante desbloqueá-lo, e que passava sempre pela empresa que executou esse serviço anterior, na gestão anterior. A Anabela Freitas não descurou essa parte, o processo já está a andar, portanto estou otimista no sentido de o ano que vem ser aprovado esta revisão do PDM. Tem-se inteirado daquilo que são as implicações para a freguesia no âmbito deste processo? Sim, tem a ver essencialmente com as manchas urbanas. Como nós sabemos, o Grou e o Val da Fonte e outras localidades, essencialmente o Grou e o Val da Fonte, não eram considerados, eram zonas onde não se podia construir. Neste momento o meu antecessor já deixou esta indicação, e a própria equipa que previu a revisão do PDM deixou isso, já foi uma das notificações que foram feitas, e há esse cuidado em passar essas zonas para zonas manchas urbanas. Penso que não há da minha parte grandes inovações que possam surgir. Eu vou ser franco, não me debrucei, não tive tempo para me debruçar a 100% sobre esse processo. Poderá haver pontualmente alguma indicação da minha parte que possa melhorar o futuro plano diretor municipal. No entanto, penso que o que havia a fazer já foi feito. Agora serão pequenas nuances que poderão ser acrescentadas, mas o essencial é avançarmos para
para a sua aprovação o quanto antes. Vamos dar um passo atrás e para falarmos da Junta e do relacionamento interno da Junta. Ele tem decorrido bem neste primeiro mês e pouco? Tem. É assim, o facto de eu ter maioria absoluta permite-me trabalhar de uma forma mais descansada. Isto é, eu tenho um plano em mente que estou agora neste momento a tentar colocá-lo em prática. A passagem do testemunho, posso dizê-lo, foi feita meia hora antes da tomada de posse. Posso dizer também que a tomada de posse foi vergonhosamente manchada pela atitude do meu antecessor, Augusto Marcos Lopes, que ofendeu a nova Presidente da Câmara. Deixou-me muito triste, especialmente pela ligação familiar que eu tenho com ele. Não me senti envergonhado porque Augusto Lopes é que tomou a posição e tomou a atitude que tomou de a ofender e de chamar-lhe mentirosa perante toda a gente, de uma forma completamente desnecessária, e inclusivamente os seus colegas de candidatura vieram pedir desculpa por ele. Eu faço faço esta divulgação pública porque não foi nada que acontecesse em privado, foi em plena tomada de posse. Foi a tomada de posição de Augusto Marcos Lopes. Lamento que o tenha feito, mas também acho que deve ser divulgado porque na política, tal como noutros aspectos da vida, nós temos de saber perder, temos de saber ganhar, e inclusivamente Augusto Marcos Lopes não era candidato, nunca foi candidato nestas últimas eleições. Não percebi qual o tipo de animosidade pelo qual ele tem por Anabela Freitas. No entanto, esteve bastante mal, e a passagem de testemunho não foi, limitou-se a meia hora antes, como lhe disse. Existem vários documentos que estão a ser auditados interiormente, ou seja, de forma interna. Não vai haver nenhuma auditoria externa. Vão ter a oportunidade de se explicar em relação a eles. No entanto, não quero perder muito tempo com o passado. A mim preocupa-me o futuro. O que aconteceu, e agora vamos olhar para o futuro da freguesia. Eu quero chegar daqui a 4 anos e olhar para estes últimos, portanto, este percurso, e sentir-me orgulhoso do trabalho que fiz. E por isso tenho que, ao fim e ao cabo, ocupar-me daquilo que é verdadeiramente importante, que são as pessoas, que são as obras, que são, ao fim e ao cabo, tentar melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos meus fregueses. As questões sociais assumem nesta época em que vivemos, digamos, parte importante das preocupações dos presidentes de junta. A Aceiceira também vive claro. esta situação. Claro que sim, não foge, não há nenhuma exceção à regra, infelizmente. Temos vários problemas devidamente identificados, mais alguns que já foram acrescentados à lista que já existia, que já era longa. A Cáritas tem um papel extremamente importante na nossa freguesia. Eu quero publicamente agradecer a disponibilidade que essas pessoas que trabalham para a Cáritas da nossa freguesia, neste caso da nossa paróquia, também coincide com a nossa freguesia, no sentido do trabalho que têm feito em prol da defesa dos mais desfavorecidos e das famílias que passam efetivamente por muitas dificuldades e que são cada vez mais, infelizmente. Como é que a Junta tem a Junta tem trabalhado em termos de proximidade, com toda a disponibilidade na identificação dos casos, tem disponibilizado os bens materiais que tenha, nomeadamente as viaturas. Agora, no ano futuro, é a minha ideia haver um subsídio também para a Cáritas, que não havia no passado. É óbvio que essa é uma preocupação que vai estar no nosso orçamento do ano que vem, do próximo orçamento para 2014. A Cáritas é, para mim, neste momento, se calhar, uma das instituições mais importantes que a nossa freguesia tem. Portanto, tem que ser valorizada. E, efetivamente, tem que ter meios para poderem ajudar materialmente os habitantes e a população em geral. Há famílias em grandes dificuldades na freguesia. Claro que sim. O principal problema é o desemprego, sempre. Quando o desemprego bate à porta de uma família, portanto, são problemas que vão surgir, obviamente, no horizonte, e toda a gente tem essa noção. Deixa de haver o essencial e passa muitas vezes a haver algumas dificuldades e a terem que se fazer algumas prioridades nas famílias. Quando o desemprego toca os dois elementos, ou mais que um elemento na família, mais complicado se torna, e infelizmente existem montes de casos desses.
Não é um problema só da nossa freguesia, é um problema do país. Mas tem que haver, sem dúvida, os presidentes de junta, no meu caso, não podemos ser alheios a esse tipo de situações, e temos que trabalhar de forma muito próxima com as pessoas que estão à frente da Caritas, no sentido de identificação dos casos e da canalização desses casos para a Caritas, para eles poderem ajudar. E evidentemente que o Banco Alimentar cada vez recebe menos bens e cada vez tem mais solicitações. Nós temos de tentar contrariar essa tendência. Penso que as instituições, no geral, que têm algumas responsabilidades, têm que tentar contrariar essa tendência. Há outra tendência que também se tem acentuado, que é o envelhecimento das populações. A freguesia está equipada, digamos assim, preparada do ponto de vista da assistência ao nível dos lares, por exemplo, para dar resposta? Tem. A Ceceira tem, provavelmente, um dos centros de dia mais bem equipados do país, posso dizê-lo. Sei que na altura, quando foi construído, na altura foi o Padre Frutuoso que esteve à frente desse processo, foi criticado por algumas pessoas que até inclusivamente chamariam alguns luxos desnecessários. É óbvio que poderá haver aqui ou lá, se calhar, algum sítio onde poderia ter sido poupado algum dinheiro, mas o conforto dos utentes foi sempre a prioridade das pessoas que tiveram à frente da construção do centro de dia. E o centro de dia tem uma mais-valia extremamente importante para a freguesia. Tem capacidade de resposta, neste momento, para mais utentes. E a valência de lar, efetivamente, era importante consegui-la. Existe essa ideia para o futuro, de efetivamente o centro de dia ser transformado também com uma valência de lar. Em termos de obras, o PDM, aí está um ponto onde o PDM vai ser importante. E eu penso que nesse aspecto nós estamos bem servidos. Depois existe também uma oferta em termos particulares. Aí está uma diferença em relação à educação, que para mim era importante ressalvar. Enquanto nós na educação não temos no privado ninguém que substitua, ao fim e ao cabo, a falta de condições nas salas de aula, ou de salas de aula, melhor dizendo, no caso dos lares isso não acontece, porque no privado consegue, ao fim e ao cabo, suprimir essas faltas ou essas falhas que poderão haver por parte do Estado. E nesse aspecto existem lares particulares que conseguem, ao fim e ao cabo, ter vagas para os idosos. No entanto, onde existe, sem dúvida, o maior problema que nós temos tem a ver com os postos médicos. Os postos médicos, a tendência geral do país é fechar e centralizar. Infelizmente, nós temos dirigentes em Tomar que acham que a melhor solução é fechar os centros, os postos médicos, por isso simplesmente, e as pessoas virem à cidade. Lamento, e como dirigente e como presidente da Junta, lamento, é uma visão completamente distinta daquela que eu tenho. Vou lutar para que tal não aconteça. Só lamento que efetivamente existe alguém neste momento que não consiga olhar para as aldeias e para as chamadas freguesias rurais com outro olhar, com um olhar mais justo, e até inclusivamente com alguns valores éticos que infelizmente parece que desapareceram da nossa sociedade. As pessoas que têm o poder de decisão, pura e simplesmente, se pudessem, e só não o fazem porque provavelmente não as deixam, mas se pudessem, fechavam todos os postos médicos e as pessoas que viessem às unidades de saúde familiar tomar. É uma justificação de quando me dão, quando eu estou perante um dirigente que me diz as pessoas vão fechar o posto médico ou de reduzir o horário. Mas as pessoas podem vir a tomar. Quer dizer, isto é ridículo, não é? É óbvio que podem vir a tomar. O que nós queremos é que os cuidados de saúde sejam prestados o mais próximo das populações. E neste momento não se avizinha um tempo e futuro próximo é bastante negro. Por razões também concretas. Isto porque não há médicos, e nós temos a noção que não há disponibilidade para os médicos virem para as zonas rurais e para as cidades pequenas como Tomar. E não havendo médicos limita-nos bastante, é óbvio a escolha. No entanto, também não existe vontade. Não existe vontade de algumas pessoas que realmente poderiam, ao fim e ao cabo, distribuir equitativamente os tempos dos médicos disponíveis para poderem servir as populações nas suas localidades e mais próximas. É triste que assim seja, mas eu vou lutar, e a população da Linhaceira, essencialmente, que é o que está em causa, vai lutar por
pelos seus direitos, que acho que a assistência médica é um direito inalienável. Falava no início desta nossa entrevista na fuga de estudantes para concelhos vizinhos. Há também fuga de população em relação à freguesia. Isto é um fenómeno que tem-se vindo a acentuar nos últimos tempos. Cada vez mais. É assim, precisamente pelo facto de não haver escolas, nem haver postos médicos, só aceleram essa tendência. Portanto, se eu quiser constituir família, tiver 20 e poucos anos, é óbvio que não vou comprar casa num sítio onde não há escola primária, onde não há posto médico, e, nomeadamente, na parte sul da nossa freguesia, a tendência é a deslocação para o entroncamento ou para a Braquinha e até mesmo para a Constância. No caso concreto, quando eu falo em desertificação, é algo que é visível, que é palpável. Portanto, essas crianças que vão para a Constância, não duvido que nos próximos 15, 20 anos futuros serão crianças que vão ficar fora do concelho, vão constituir família fora do concelho. Não duvido que isso irá acontecer, e se não colocarmos medidas no sentido de captar novos alunos e de fixar as pessoas na nossa freguesia, nós vamos desertificar e vamos baixar o número de eleitores, que é assim que são medidas depois as freguesias e as populações, com o número de eleitores que nos vão trazer por menos fundos, e depois isto é um ciclo vicioso. Menos fundos significa menos obras significa menor proteção das famílias e a consequente saída para fora. Apesar de tudo, há também aspectos positivos. A freguesia tem bastante mesmo, dinamismo do ponto de vista cultural. Sim. Tem associações, de facto, fortes. A Junta também tem aqui, digamos, uma mais-valia no processo de desenvolvimento da freguesia. Claro que sim. O meu antecessor, Augusto Lopes, reconheço-lhe isso, tinha um papel importante no que toca às associações, e olhava para as associações como eu acho que devem ser olhadas, ou seja, por aquilo que efetivamente, por serviços que prestam, e valorizava-as pelo plano de atividades, que é aquilo que nós pretendemos fazer também. Ou seja, não basta ter uma associação numa localidade, é preciso que ela esteja ao serviço da população, e quanto mais atividades tiver, mais valorizada deve ser. E eu penso que nesse aspecto destaca-se sem dúvida a Associação da Linhaceira, que eu considero uma associação ímpar no concelho. Considero, e pelo facto de ter conhecido a casa por dentro, é um trabalho que não tem sido reconhecido a nível concelhio, e digo-lhe honestamente, pela gestão da última, que passou pela autarquia no passado, foi completamente esquecido. Eu costumava dizer na questão da educação que o PSD tinha um ódio de estimação pela Linhaceira. Eu penso que isso se estendia também à parte cultural e associativa, porque quando nós vimos, por exemplo, o Carnaval da Linhaceira que existe, nos termos que existem agora, há 20 anos, mas já vem muito atrás, porque era uma tradição com fortes raízes naquela localidade e na freguesia em geral, mas nomeadamente na Linhaceira. Quando nós víamos a diferença de tratamento em relação à sede de concelho, em relação a Tomar, as pessoas que estavam à frente desse movimento poder-se-iam desmotivar e não, nós vamos abandonar isso. Mas o que fazia confusão aos dirigentes aqui em Tomar era que a população dizia sempre: não haja subsídio, nós vamos fazer o Carnaval, nós vamos avançar. Esse tipo de postura distingue-nos dos restantes, dos demais, sem dúvida. Enquanto que em Tomar só se fazia se houvesse determinado subsídio, se o subsídio fosse menor já não se fazia isto ou aquilo outro. Lá não, existia uma meta e de repente definido o Carnaval far-se-ia sempre, independentemente de haver subsídios ou não. Isso é importante, as pessoas estarem com sentido de altruísmo inigualável. Penso que a Linhaceira nesse aspecto tem tido equipas muito fortes. E não tem sido suficientemente reconhecido isso por parte da autarquia. Eu penso que nesse aspecto existe, por parte do novo Executivo, uma visão diferente, que eu espero que se venha a concretizar, nomeadamente no apoio aos projetos que existem. Quando se fala muitas vezes em apoiar, não tem a ver só com uma questão financeira.
basta às vezes haver o reconhecimento e a atenção para com essas pessoas, para as pessoas sentirem motivação para trabalhar. E é isso que se pretende. E eu quero também realçar a Santa Cita. Santa Cita escolheu e fez uma opção, por causa do facto de terem um pavilhão, pela patinagem, pelo hóquei em patins, e tem feito um trabalho extraordinário. E agora, com outras modalidades, também tem à sua frente um novo dirigente, vários dirigentes novos, jovens, com uma nova dinâmica. Portanto, o dinamismo de uma freguesia mede-se também pelo dinamismo das suas associações. Isso é importante. Associações de vários níveis que existem, não só estas duas, mas essencialmente estes dois locais. A Aceiceira, tenho pena, efetivamente, que não seja mais dinâmica. Espero que durante a minha vigência que se consiga, ao fim e ao cabo, sacudir um pouco os jovens da Aceiceira. Era importante que a Aceiceira recuperasse um bocadinho o protagonismo que já teve no concelho e que neste momento se cinge sobretudo ao rancho e pouco mais. Tem condições para ter mais e para ter uma participação mais ativa em termos culturais, até porque tem muita gente com conhecimentos e capacidades. Por isso penso que o meu objetivo nessa área era um bocadinho, se a Aceiceira conseguisse aparecer, era importante, ficaria muito satisfeito. Uhum. Do ponto de vista do investimento, potencial da freguesia existe para captarem investimento? Temos assistido inclusive também ao fecho de empresas na própria freguesia, algumas de muito peso no concelho de Tomar no passado. Qual pode ser o papel aqui da Junta? É assim, a freguesia pouco mais pode perder. Lamentavelmente, infelizmente, quando olho para as papeleiras, para a Grande Matrena, para as cerâmicas, várias diversas cerâmicas, inclusivamente na área dos aviários, agora tem uma nova dinâmica os Santa Cita, mas outros espalhados pela freguesia que foram fechando. Existe agora esta perspectiva da Luz e Aves. Exato. Que tem que ser analisada em várias perspectivas, não só financeira e económica, mas também ambientalista, como é óbvio, e o tipo de impacto que isso poderá ter na Aceiceira. Eu estou atento. Agora, neste momento, é prioritária a criação de postos de trabalho. Como sabemos, não vai ser uma área onde, pelo facto de ser muito mecanizado, onde irão ser criados muitos postos de trabalho para o tipo de investimento que se prevê. No entanto, para uma freguesia, 10 postos de trabalho são 10 postos de trabalho, são 10 famílias que poderão ser beneficiadas. E a repercussão que isso poderá ter é sempre significativa. Como tal, nós estamos receptivos e a Anabela Freitas tem essa prioridade bem expressa e quer divulgá-lo o mais possível para que Tomar agora seja um concelho de braços abertos ao investimento. E penso que a Aceiceira não vai fugir à regra. Seria extremamente importante que esse investimento existisse na nossa freguesia. Penso que se irá concretizar. Estamos praticamente em cima do final desta nossa entrevista. Nos próximos 4 anos, de facto, será possível fazer obra no atual contexto? Penso que sim. O nosso orçamento é limitado, não é um orçamento muito grande. Posso lhe dizer que ronda os 110 mil euros. Portanto, não dá para fazer muita coisa, mas penso que, segundo a minha perspectiva, e a expectativa existe, de que se faça alguma obra. Obviamente que isso tem que existir sempre com a ajuda da autarquia. E nós temos trabalhado neste primeiro mês, já deu para perceber que existe receptividade, e nós, quando pedimos alguma coisa à autarquia, temos que ter sempre a noção do que é que nós podemos ajudar também. Quando nós pedimos algo, não podemos só pedir e sem dar nada em troca, entre aspas. Temos que tentar perceber também na freguesia, ou em termos de mão de obra, em termos de maquinaria, e até em termos financeiros, o que é que nós podemos contribuir para aquela obra. Só assim, e depois com o diálogo franco, é que nós podemos perceber se realmente é possível ou não concretizar determinada obra. Penso que é desta forma que nós temos trabalhado. Neste início assim foi.
penso que nós vamos conseguir fazer alguma obra. Eu tenho essa expectativa. Ficamos então com esta nota positiva para o futuro. Carlos Rodrigues, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer. Obrigado.